Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuando firme aqui com nossos treinamentos de direito processual penal. Como eu digo, eu sempre voa, voa, boa, menino. Maravilha! No episódio anterior nós falamos sobre a etapa da impedimento, falamos de suspeição, falamos da intimação, falamos do processo de citação, falamos também sobre se os procedimentos é comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, se ele é especial. Falamos também das testemunhas no procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Falamos da denúncia, queixa, da rejeição. Falamos da absolvição sumária, ok? Falamos da denúncia, queixa, do Picaju, se não Picaju, 10 dias para responder, o tempo para responder aí é 10 dias. Falamos da absolvição sumária, artigo 397, Ceci faltou. Isso aí tá todo resumidinho, tá todos nos mapas mentais. Ok, hoje vamos começar sobre o processo do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Então tem todo aquele processo de comunicação que é feito para a pessoa aí que está sendo acusada de qualquer crime. Tem um processo de comunicação em todos no processo sumário, no processo sumaríssimo, no processo ordinário. E aí, no caso do Tribunal do Júri também é a mesma coisa, tem que ter a comunicação. Então terminou a primeira fase. Qual que é a primeira fase? Aquela da comunicação, da citação do acusado. Se o acusado vai, apresenta a resposta, né? E aí começa a outra parte, que é o quê? A parte que vai dizer se a pessoa vai para o tribunal do júri ou não. E aí, né, no final dessa primeira fase, tem o quê? Tem a pronúncia, que é realmente se pronunciou. O acusado vai ser julgado pelo tribunal do júri. Tem a impronúncia, que aí, que é o quê? Ele não vai para o tribunal do júri. A impronúncia, quando diz em relação à materialidade, indícios de autoria. Tem a absolução sumária, absolve. No caso da Ceci faltou a absolvição sumária ou a desclassificação, ok? Ou a desclassificação. E aí, ó, olha para cá, ó, eu quero que você olhe para onde eu estou olhando também. Aqui não tá aparecendo para mim o. Bom, enfim, sobre a pronúncia, sobre a impronúncia, sobre a absolvição sumária e sobre a desclassificação, tem o recurso. E qual que é o recurso para cada um? Fica a dica da vogal. Se começa com vogal, o recurso é com vogal. Se começa com consoante, o recurso é com consoante. Isso aqui cai demais na prova e essa dica ajuda demais. Então, se a gente tem se no final da primeira fase o juiz pronuncia o réu, cabe o quê? Começa com consoante, o recurso é com consoante, cabe o recurso em sentido estrito. Se ao final da primeira fase ocorre a desclassificação, fala não é um crime que vai para o tribunal do júri, é outro tipo de crime, é a desclassificação, então cabe recurso em sentido estrito. Se ao final da primeira fase o juiz impronuncia o réu por conta de materialidade, indícios de autoria, sobre a impronúncia cabe o recurso de apelação. Sobre a absolvição sumária, cabe o recurso de apelação, ok? Ó, aqui também, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa, se houver prova nova, ok? Esse processo de pronúncia, da impronúncia, né? Não faz coisa julgada, é só a impronúncia, porque não tem materialidade ainda, não tem indícios de autoria. Então, tendo indícios, e aí vai e continua. Começa tudo de novo. White. Lindo, 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 clara como a luz do sol. Vamos lá, onde tudo começa? Começa aqui, ó, gente, ó, início.
Começa na denúncia ou queixa, artigo 406. Eu vou ler com muita calma para vocês esse resumo e depois vou disponibilizá-lo organizadinho. Ó, aqui eu ainda não caiu bem, aqui não ficou organizado na hora de baixar. Então vamos lá. A denúncia ou queixa ela é recebida ou rejeitada. Da denúncia ou queixa aqui no processo ordinário e no sumário, cabe o que, gente? Qual o recurso? Recurso em sentido estrito. Depois a gente vai estudar só a parte de recurso. Então, a denúncia ou queixa recebida ou rejeitada cita o acusado para responder em 10 dias. Ok? Processo de citação a gente já estudou também. Testemunhas, 8 testemunhas de defesa. A gente está falando do tribunal de júri, tá? E aí, qual que é esse momento aqui? É o momento em que a gente está falando para a pessoa que, olha, tem um processo aí que envolve, que vai para o tribunal dos júris. Quantas testemunhas precisa? 8 nesse momento, ó, tá? Nesse momento aqui é 8. Você depois vai ver que para montar o conselho de sentença precisa de quantas testemunhas? 5, ok? Então, testemunha 8 nesse momento de acusação e defesa. Não apresentou resposta, nomeia um defensor em 10 dias. O artigo 408 fala sobre isso. Vamos para o artigo 409. Defesa apresentada. O juiz ouve o Ministério Público querelante sobre as preliminares e os documentos em 5 dias. Aí vamos para a fase 1. O artigo 410. Inquire as testemunhas, no máximo de 8, em 10 dias. Aquelas testemunhas lá que a gente indicou no processo, quando a gente recebeu aí o processo de recebimento da denúncia, o queixa, ok? Audiência de instrução, começa outra parte. Ouve nessa ordem o ofendido, as testemunhas de acusação, defesa, perito, faz reconhecimento das pessoas e coisas, acusado e aí vai para os debates. O processo é concluído no máximo em 90 dias. Ok sim. Então, vamos lá. Começa a audiência de instrução. Encerrados os debates em 10 dias, aí faz a sentença. As alegações serão orais, mais de um acusado, o tempo é individual. Houve acusação, Ministério e Defesa, com 20 mais 10, 20 minutos mais 10, e o assistente, o Ministério Público, se assim solicitarem, 10 minutos, da mesma forma, para dar a oportunidade para a defesa aí em 10 minutos também. Provas serão produzidas em uma só audiência. Encerrou a instrução probatórias, declarações do ofendido, se possível, em criação de testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, foi o que a gente colocou aqui. Também está aqui mais desenhadinhos, ok? Crime diverso, juiz remeterá o auto a juiz competente, acusado fica à disposição. O artigo 457 aqui fala um pouquinho mais sobre isso. Aqui, ó. Vamos lá. E aí, feito essa parte aí, não se convencendo do que houve o crime, o juiz faz o que? Impronúncia o réu. Tem um processo aqui, e aí faz essa impronúncia. Se for afiançável, também já faz o valor da fiança para concessão e manutenção da liberdade provisória. Artigos 413. Juiz pronunciará o acusado se houver materialidade e indícios, né? Indícios do fato aí, ó, ok? Artigo 415. O juiz fundamentalmente absolverá desde logo o acusado se houver o quê? Se faltou. A absolvição sumária se houver o quê? Se faltou. Repete. Se faltou. Se faltou. Causa de excludente aqui, ó. Causa excludente, ó. Não constitui crime, não constitui infração. Inexistência do fato ou autoria do fato, ok? Vamos lá? Depois eu disponibilizo isso aqui. Isso aqui é um resumo de tudo que a gente está fazendo aí sobre o Tribunal do Júri. É assim mesmo. É bastante coisa, mas é para você pegar uma folha em vez de ficar olhando umas 400 folhas e ainda não responder a prova, ok? Vamos lá, mais para cima aqui, ó, artigo 447, o Tribunal do Júri é composto pelo quê? Um juiz togado, seu presidente, 25 jurados sorteados dentre os alistados. Destes 25 jurados, 7 deles compõem o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Procedimento de sorteio dos jurados, lá para o artigo 432, o presidente do Tribunal do Júri intima Ministério Público, OAB, Defensoria, entre 15
entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. 25 para reunião periódica ou extraordinária. Não será adiada pelo não comparecimento do não sorteado, ok? Artigo 436 aqui, a recusa injustificada de comparecer ou vai gerar o quê? Multa de 1 a 10 salário mínimo. O artigo 438 aqui já fala outra coisa importante. A recusa por convicção religiosa, filosófica ou política é possível. Falar, eu não vou porque minha religião não permite, porque o meu partido, minha ideia política não permite, não vai ser, vão ser conflitantes. É possível, sim. De toda forma, importará o dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos. Ainda sobre os sorteios dos jurados, artigo 463, 25 pessoas serão sorteadas, e aí, se no mínimo 15 comparecem, a gente faz o quê? Poderão, sorteio dos suplentes, aí vai ter o sorteio do quê? De 7 pessoas para a defesa. Dessas 7, a defesa e o Ministério Público pode recusar, sem precisar justificar. 3, ok, de toda forma, 7 formarão o conselho de sentença. Então ele vai aqui. Chegaram pelo menos 15. O primeiro, ok. Defesa também aprovou. Segundo, não aprovei. Então tá. Terceiro, quarto, até chegar ao número de 7 para formar o conselho de sentença. Repete, Adalberto, repete aqui, ó. A defesa e o Ministério Público pode recusar o quê? 3, ok? Fases dos juros. Aqui, ó, artigo 410, a fase 1 e a fase 2. Na fase 1 tem a denúncia ou queixa. Testemunha o que? Máximo 8, ok? Na fase 2 é a fase ali para depor no plenário das testemunhas. Serão quantas? 5, artigo 422, ok? Depois eu vou ter uma aula só desse resumo. Ok? Maravilha, então estamos começando. Como estamos aqui? Então, do procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri, da acusação e da instrução preliminar. Veja que o juiz recebe a denúncia ou queixa, até aí tudo bem, ordena a citação para responder em 10 dias, isso aí é normal. Veja que é o mesmo procedimento. Essa parte de citação aplica-se também ao ordinário, ao sumário, ao sumaríssimo, isso é tudo igual. A diferença vai ser que a quantidade de testemunhas, ok? Então vamos lá. O prazo previsto nesse caput será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso da citação inválida ou por edital. A acusação deverá rolar a testemunha até no máximo de 8, tribunal do júri, 8, processo ordinário, 8, processo sumário, 5, processo sumaríssimo, 3, sumaríssimo, 3 testemunhas, não é? Quer corrigir, Adalberto? Vamos colar aqui, ó. Vamos colar porque aí fica aquela dúvida aqui, ó. Testemunha 8, sumário 5, sumaríssimo 3. Isso aí. Vamos lá. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal de Júri determinará a citação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor no máximo de 5 dias para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 8. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Em qual momento que o examinador está querendo que você entenda a quantidade de testemunhas? Ele está falando sobre o artigo 406, parágrafo 1º, parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou queixa. Isso aqui é para ser na denúncia ou queixa. E aí no artigo 422 também, que cai no seu edital, veja, ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante no máximo, no caso de queixa, e do defensor no prazo de 5 dias para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário. Denúncia ou queixa, 8 testemunhas em plenário vai ser 5, ok?
Vamos lá. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa. Documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas até o máximo de 8, ok? 8 testemunhas. Causou uma confusão na cabeça? Se preocupa que a gente volta a falar disso e vai ver como é que cai em prova. Vamos lá. E aí, nesse momento da denúncia ou queixa, a gente está falando no procedimento do tribunal do júri, que é o que é o ordinário, né? Cabe reze que as exceções serão processadas em apartados. Quais as exceções? Juiz incompetente, as exceções salvo suspeição. Cabe o quê? Cabe o recurso, que é o recurso em sentido estrito. Tem a parte que a gente fala de recurso também. E na minha aula é comum a gente não perder tempo, não ficar, vamos falar só de recurso estrito. Não, vamos falar das coisas rolando, para você ver como é que mais ou menos foi essa ideia do recurso em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, embargos infringentes e os outros recursos aí, ok? Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeia o defensor para oferecê-la em 10 dias. Então, não apresentada a resposta, nomeia o defensor para oferecê-la em 10 dias. Lembra da denúncia ou queixa, né? Quando o juiz aceita a denúncia ou queixa, dá 10 dias para a pessoa responder. Por quê? Dá 10 dias a partir da citação do réu. É a mesma coisa aqui, ó. O juiz nomeará o defensor para oferecê-la em até 10 dias. Apresentada a defesa, o juiz ouve o Ministério Público querelante sobre preliminares e documentos no prazo de 5 dias. Vamos lá. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo de 10 dias também, ok? E aí a gente tem aqui outro fluxograma para a gente continuar entendendo aquele processo do que? Da audiência de instrução. Então encerra a instrução probatória, que é todo aquele processo de citação, ouve as testemunhas, e aí começa agora, na verdade, o processo de citação, e aí agora vai a parte de audiência de instrução. Audiência de instrução, o que a gente precisa saber que cai em prova? As alegações serão orais, mais de um acusado, o tempo é individual. E aí tem o 20 mais 10. Na hora de ouvir, houve acusação, 20 minutos, mais a defesa, podendo aí aumentar esse tempo em 10 minutos, 20 mais 10. Assistente Ministério Público, se assim quiserem, poderão ser ouvidos. 10 é a mesma coisa, também vai ceder um momento para defesa aí, ok? 10 minutos. Encerrados os debates, 10 dias para a sentença, procedimento concluído no máximo em 10 dias, ok? Tá aqui também outro resuminho disso aí. Ok, artigo 411. Então, na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido e, se possível, a inquirição de testemunhas arrolados pela acusação e pela defesa nessa ordem. Vamos lá. Testemunhas. Primeiro houve quem? Ofendido. Testemunhas da acusação defesa. Então, primeiro ofendido, testemunhas, depois perito, acariação de reconhecimento e aí em seguida o acusado. Tá falando que é nessa ordem, tá? E é isso que cai em prova. Ofendido, testemunhas, peritos e aí, por último, o acusado. Os esclarecimentos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento do juiz. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes protelatórias. Aqui, encerrada a instrução probatória, observar-se-á o caso disposto no artigo 384, se tem fato novo. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, é o que a gente já estudou ali. Havendo mais de um acusado, o tempo é individual, ok? Estudamos ali também no resuminho. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação dele, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se igual período para a manifestação da defesa. Tá? No resuminho também a gente fala, ok? Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.
A testemunha que comparecer será inquirida, independente de suspensão de audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput desse artigo, ok? Encerrados os debates, o juiz proferirá a decisão, ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso sejam conclusos. O procedimento será concluído em 90 dias. Tá no resuminho, tá legal? A gente consegue olhar e vasculhar sem precisar ficar passando tanta folha. Vamos lá. Aí da fase de pronúncia, em pronúncia e absolução sumária. Então, o juiz fundamentalmente pronunciará o réu, o acusado, se convencido do quê? Da materialidade do fato e de indícios de autoria. Então, a pronúncia é se convencido da materialidade e indícios de autoria. Aí, em pronúncia, é o quê? Se não estiver convencido. Sobre a pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito, e aí, em pronúncia, cabe o recurso de apelação. Estamos bem claros nisso aí, porque já estamos... Lembra da dica Lembra da dica... Quase que deu branco, viu? Da dica das vogais e das consoantes. Lembra, né? Ok. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança. Então, e a manutenção da liberdade provisória. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se do acusado solto, sobre a necessidade de decretação ou imposição de quaisquer medidas previstas, que não cai tanto na prova, mas estamos lendo. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade, o juiz faz o quê? Em pronúncia. Se convenceu da materialidade, pronuncia. Se não tem materialidade, em pronúncia. Autoria de participação, pronúncia. Se não tem indícios deficientes da autoria, em pronúncia. Se não tem indícios da autoria, em pronúncia, ok? Sobre o recurso primeiro, da pronúncia, cabe rese. Sobre a impronúncia, cabe apelação, ok? Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia. Então, por que é a extinção da punibilidade? Porque o juiz impronunciou o réu por conta da falta de materialidade e de indícios suficientes. Agora eu tenho indícios suficientes. Então, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, pode ser formulada nova denúncia sobre aquele mesmo fato, ok? Por quê? Porque eu encontrei mais indícios. O juiz vai absolver desde logo o acusado quando acontecer se faltou. A absolvição sumária se faltou. A absolvição sumária se faltou. A absolvição sumária se faltou. Tem alguma dúvida? Não, não temos. Ó, se faltou, o que é? Causa de isenção ou excludente de ilicitude, salvo inimputabilidade. Ok? O fato não constitui infração se causa excludente, causa de isenção ou excludente, aqui o C não constitui infração e inexistência do fato, não teve autoria, né? Ou faltou autor do fato, teve o fato, mas ele não é o autor do fato, ok? O juiz, fundamentalmente, absolverá desde logo o acusado quando se faltou. Provada a existência do fato, provado não ser ele o autor ou participe do fato, o fato não constitui infração legal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, vamos lá. Inexistência do fato. 1. Não é ele o autor ou participe do fato. 2. 3 aqui. O fato não é uma infração penal. Se faltou. E aí o 4. Causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único, não cai aqui, ó, não se aplica ao disposto no caso de inimputabilidade. O que é inimputabilidade? O crime foi cometido por uma pessoa deficiente mental, ok? E aí a pessoa que é deficiente mental, não cabe a ela essa mesma imposição aí para o tribunal do júri. Vai caber o tratamento, a pena dela é o tratamento, ok? Vamos lá, questão. São causas de rejeição da denúncia e absolvição sumária respectivamente prevista nesse código que inépcia aí respectivamente, tá?
Rejeição da denúncia. Rejeição da denúncia é o quê? Picaju. Picaju é o quê? P2 mais Condex. Falta de pressuposto processual. O que mais? Inépcia. Condição para o exercício. Justa causa, ok? Então vamos lá. Inépcia é sim. Falta de justa causa para ação penal. É caso de rejeição da denúncia, falta de justa causa? Não, falta de justa causa, lembra? Se faltou. Na verdade, é que o Picaju é tudo referente à rejeição da denúncia. Justa causa, lembra? Picaju, justa causa é rejeição da denúncia, ok? A inépcia é rejeição da denúncia. Então aí não é o gabarito. Vamos para 2. A falta de justa causa, isso aí sim, rejeição da denúncia. Falta de justa causa para ação penal e a falta de condição para o exercício da execução penal, da ação penal. Não, falta de condição não, gente. P2 mais Condex, Picaju. Então, ainda assim, tudo isso aí é rejeição da denúncia. Inépcia, vamos lá. Inépcia, sim. Rejeição da denúncia. Prescrição é um motivo de absolvição sumária? Sim, o fato já não constitui mais crime, né? Picaju, se faltou. Então, o crime prescreveu, já não é mais. É o caso aí. E aí cabe a absolvição sumária, ok? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. A colinha. Picaju, denúncia ou queixa. Então, P2 mais Condex, ó. Inepta, P2 mais Condex e justa causa. Justa causa. P2 é falta de pressuposto processual. Condex é o quê? Condição para o exercício. Justa causa. E aí sim, cabe o quê? Cabe o recurso em sentido estrito, tá aqui na colinha. E aí, se não, Picaju, o que é? 10 dias para responder. Tem a citação do réu. E aí, para responder em 10 dias. A absolvição sumária, artigo 397. Se faltou aqui, ó, culpabilidade do agente, extinta a punibilidade do agente, fato não constitui crime e ilicitude do fato, ok? Ilicitude do fato. Então, aqui, ó, extinta a punibilidade do agente, ok? Então, nesse caso, o gabarito é qual, gente? Vamos aqui colocar o gabarito. Gabarito é AC, ok? Maravilha. Então vamos agora à parte dos recursos. Como é que estamos no tempo aqui? Olá. Contra a sentença de impronúncia, a gente já discutiu aqui, ó. Contra a sentença de impronúncia, cabe o quê? Cabe o recurso de apelação. Ok. Se houver indício de autoria de a participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determina o retorno dos autos para o Ministério Público por 15 dias, ok? Aqui é importante, pode cair em a prova. A pessoa sozinha não cometeu o crime, tem mais gente. E aí o juiz pronuncia, e aí, não incluídas, e aí determina o juiz, ao pronunciar ou impronunciar, determina o retorno dos autos ao Ministério por 15 dias. Volta lá para o Ministério, ok? Então, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Quando o juiz se convencer da discordância com a acusação da existência de crime diverso, a gente está falando o que aqui? A desclassificação. Sobre a desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Crime diverso dos referidos. E não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja, ok? Desclassificou, né? Envia para o juiz que seja competente aí. Remetido os autos, processa outro juiz, também envia para ele o acusado preso aí, ó. Então o processo é seu e tudo é seu aí, inclusive o acusado também que está preso. Vamos lá, artigo 420. A intimação da decisão será feita o quê? Pessoalmente ou por publicação. A intimação é pessoal ou por publicação. E a gente estudou que, no caso quando envolve dinheiro público, é
pessoal. Quando envolve dinheiro particular, a intimação é por publicação. Como assim, Adalberto? Quem que está ali sendo julgado? O acusado. Julgado por quem? Pelo juiz. Então, ok, pelo poder público que está julgando o acusado. Então, a intimação é pessoal. O defensor nomeado. Nomeado quem que nomeou um defensor quando a pessoa citada corretamente e não comparece, o juiz nem constitui defensor, o juiz faz o quê? Nomeia um defensor. Então, ainda é dinheiro público, citação pessoal. Ministério Público é dinheiro público, citação pessoal. Repete mais uma vez, Adalberto. Não entendi. Então, a intimação, meu caro, ela é feita de duas formas. Por publicação ou pessoalmente. Só que tem que ter a comunicação dos atos aí do processo. Publicação ou pessoalmente. Se envolve dinheiro público, é pessoal. Intimação é pessoal. Se envolve dinheiro privado, a publicação é feita, intimação por publicação. Quem são as pessoas que a intimação é feita por publicação? Então, o acusado solto, aí por último aqui, na verdade, ó, o defensor constituído, o querelante e o assistente do Ministério Público, na forma do artigo 370. Continuando. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Aí é o processo da citação por edital lá que a gente tem, ok? E também será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Isso aqui é importante, ó. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri, ok? Preclusa quer dizer, acabou o prazo ali da decisão de pronúncia. E aí corre, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará os autos, ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. O que está falando aqui que caiu na última prova, gente? O juiz não pode modificar de ofício a decisão de pronúncia. O juiz não pode modificar de ofício a decisão de pronúncia. Então, preclusa a decisão de pronúncia, o juiz encaminha os autos ao Ministério Público. Para o quê? Para fazer a classificação correta ali. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Cai em prova, caiu, e muita gente errou, porque olha onde que tá. Tá no detalhezinho aqui. Tá bem no detalhezinho. Ok? E aí, foi dessa forma que caiu aqui, ó, gente, ó. Neve, eu vou pegar aqui o marca-texto pra gente estudar junto essa parte, ok? Olha lá, Adalberto com o marca-texto. Fechou? Neve foi denunciada pela prática de crime de homicídio simples, tentado, ok? Toda forma que é, no caso, homicídio doloso, simples, tentado. Foi denunciado o quê? Pela prática. Finalizada a instrução preliminar, o juiz, convencido da materialidade do fato, pronunciou, e aí tá aí tudo bem, fez a pronúncia, pela prática do crime de homicídio simples tentado. Da decisão de pronúncia, o defensor constituído por Mévia foi intimado pelos órgãos de imprensa. Da decisão de pronúncia, teve a intimação aqui do defensor, por quê? Por publicação, órgãos de imprensa. Até aí, tudo bem, corretinho. Oficial, Mévia, contudo, não foi pessoalmente intimada. Ó, Mévia, contudo, não foi pessoalmente intimada. A gente acabou de estudar aqui no caso do acusado aí, que é a Mévia da acusada, ela tinha que ser pessoalmente intimada, mas calma, não entre em pânico, que a gente não leu ainda todo o conteúdo, ok? E resignado, o defensor de Mévia interpôs apelação. Então, da decisão da pronúncia, não cabe apelação. Cabe o que, gente? Cabe recurso em sentido estrito, que não foi conhecida, obviamente, que não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça. Posteriormente, notificou-se nos autos que a vítima veio a falecer. Então, houve uma mudança do paradigma aqui. Houve uma mudança. Qual mudança? O homicídio era tentado inicialmente, só que a vítima veio a falecer. Vítima faleceu e virou o quê? Um homicídio consumado. Mudou essa decisão da pronúncia. A primeira decisão havia falado, a vítima
É a acusação do homicídio tentado. Houve uma mudança. E qual que é o feeling aqui para essa questão, gente? Tendo o juiz de ofício alterado a pronúncia. Então, o juiz de ofício alterou a pronúncia. E dessa modificação aqui da decisão de pronúncia, o juiz não pode fazer de ofício essa alteração. Então, esse que foi o punk aqui que a galera perdeu, esse detalhezinho. E aí o juiz fez de ofício a alteração da pronúncia para constar a prática de crime de homicídio simples consumado. Aí pergunta, com base na situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A decisão de pronúncia, uma vez preclusa a impugnação, não comporta alteração para o seu aditamento, o que não impede, contudo, que a circunstância da morte da vítima seja apreciada pelo tribunal do júri. Não comporta, ele está falando que a decisão de pronúncia, uma vez preclusa, não pode modificar mais. Claro que pode modificar, não é? Claro que pode modificar. Então, a gente já leu aqui em cima, já estudou anteriormente, e estamos com a mente bem fresquinha. Da decisão de pronúncia no B aqui do acusado, cabe apelação. E a gente sabe que na decisão de pronúncia, que ela a dica da vogal e consoante, cabe o quê? Cabe reze, recurso em sentido estrito. Não é apelação, é reze, a B não é. Continuando. Embora seja possível alterar a pronúncia, ainda que preclusa, pode alterar. Preclusa a impugnação. Por fato superveniente, não cabe ao juiz proceder de ofício o que? Essa alteração da pronúncia, devendo abrir vista ao Ministério Público para o aditamento da denúncia. Vou ler de novo e vou colocar aqui um X bonitinho. Olha lá. Embora seja possível a alteração da pronúncia, ainda que preclusa a impugnação por fato superveniente, não cabe ao juiz proceder de ofício, devendo abrir vista ao Ministério Público para o aditamento da denúncia. Entendeu? Eu estou atrapalhando aqui, eu estou lendo, mas ó, a minha imagem estava atrapalhando ali. Vamos por aqui, ó. A intimação da decisão de pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, deve ser de forma pessoal. Veja, meu caro, que o acusado, a intimação da pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído. Veja que o acusado, sim, está usando o quê? Dinheiro público. O defensor constituído é um advogado que eu contratei. Deve ser de forma pessoal? Não, defensor constituído por publicação. Estamos entendendo, está ficando mais fácil a gente responder essas questões. Não tá? Então, essa aqui também não seria mesmo. Vamos lá. Uma vez que há defensor constituído, é dispensada a intimação pessoal do acusado. Uma vez que há defensor constituído, é dispensada? A gente já viu que não, né, gente? Precisa a intimação pessoal aí do acusado. Então, essa daqui não seria, porque nós já ganhamos essa questão, ganhamos esse ponto. E aí o artigo 421, vamos ler também com muita calma. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Ainda que preclusa tenha circunstância altere a classificação, os autos vão para o Ministério Público. O juiz não pode alterar de ofício a decisão de pronúncia, deve abrir vista ao Ministério Público. Lindo, né, gente? Vamos lá. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão Ministério Público e do querelante. No caso de queixa, e do defensor no prazo de 5 dias, para apresentar o rol de testemunha que irão depor no máximo de 8. Então, no máximo de 5. Tá falando o que aqui, ó, gente? Que irão depor em plenário no máximo de 5. Ali é no recebimento da denúncia ou queixa no máximo de 8, ok? Oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.
Artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos das provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas. O juiz-presidente vai o quê? Ordena a diligência necessária para sanar qualquer anulidade ou esclarecer o fato que interesse ao julgamento da causa. E também fará o relatório sucinto do processo, terminando sua inclusão em pauta da reunião do tribunal do júri. Artigo 424. Quando a lei local da organização judiciária não atribuir ao presidente do tribunal do júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado em 5 dias. Então aqui o que está falando aqui, ó. Quando a lei local da organização judiciária não atribui ao presidente do tribunal o preparo para o julgamento, organizar tudo, então o juiz competente remete os autos do processo para preparar em 5 dias. 5 dias antes do sorteio. Sorteio do quê? Do conselho de julgamento, né? Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Do alistamento dos jurados, eu vou deixar para você ler aqui, porque o tempo ele está indo embora, e aqui não cai tanto em prova, tá? Fala sobre a quantidade quantidade de pessoas que deve ser, não cai tanto em prova. Então faça a leitura com calma, é importante porque está no seu edital, mas não cai tanto em prova. Ora, White, gente, eu vou dar aquele tempinho aqui. Ok? Daqui a pouco a gente continua, porque em seguida o próximo artigo vai falar do desaforamento. Não é dessa matéria. Então eu vou fechar o vídeo aqui. Daqui a pouco a gente volta, continua com o tribunal do júri. Já vamos falar também, daqui a pouco a gente fala também do desaforamento. E aí faz em vídeos separados. Porque quando você estiver estudando o tribunal do júri, você clica lá, ó. Vídeo 1 do tribunal do júri, tá numa ordem, né? Vídeo 2, tribunal do júri. Ah, aqui, vídeo sobre o desaforamento. A gente fala sobre o desaforamento. Ok? Até daqui a pouco. Ou até daqui a pouco. Pode ser assim também.